Shalom, famintos e sedentos pela presença de Deus, pelo poder, pela unção, pelas autoridades, os que desejam ser ungidos do Senhor nesse tempo e ajudar na obra do Senhor, uma obra de avivamento, para tocar o máximo de pessoas aonde você está inseridos e onde o Senhor te enviar. Quero dar continuidade falando sobre cura divina. Coloquei um vídeo falando sobre doenças patológicas, e agora eu quero falar sobre doenças psicossomáticas. Sabemos que a cura divina é uma ordenança do Senhor. Uma ordem do Senhor está ali escrita em Mateus 10, verso do 8 até o 10, diz que de fato curais os enfermos, limpai os leprosos, suscitai os mortos e expulsai os demônios, de graça recebestes, de graças dai. Então, é uma ordenança curar. O Senhor também falou: eu vos dei autoridade para impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Estamos falando de algo que foi liberado por Jesus, liberado pelos céus. É uma ordenança para todos os seus discípulos, os seus talmidim, são discípulos de Jesus. É uma ordenança para a igreja. A igreja precisa ser um lugar de cura. A igreja precisa ser um lugar de restauração do poder de Deus. O apóstolo Paulo disse que o evangelho que ele pregava era um evangelho de poder, não de palavras que vinham persuadir as pessoas, palavras bonitas, eloquentes. Ele também fala em Romanos que o evangelho é o poder de Deus para salvar. Salvar não só a nossa alma, mas também salvar de toda e qualquer opressão e pressão de doenças, de enfermidades e também de atmosferas demoníacas. Então, queridos, eu quero agora falar um pouco sobre as doenças psicossomáticas. Doenças psicossomáticas, ela está relacionada à nossa psique, às nossas emoções, tá bom? Nossos pensamentos, emoções, nossa psique, onde aderimos, absorvemos as doenças por conta da alma. A alma não tratada, a alma sem equilíbrio, a alma que não foi curada, ela vai absorver doenças que pode ser terminal, estado terminal, doenças que podem agravar até levar à morte física também, e uma morte espiritual, consequentemente, se você não tiver equilíbrio, entendimento de consciência da sua fé. Muitas pessoas ficam doentes, colocam a culpa em Deus, não superam, não tem força, não tem instrução, também não tem pessoas para instruir. Elas não conseguem sozinhas, por isso muitas vezes elas morrem. E essas causas não são, enfim, uma atmosfera ou uma raiz demoníaca. Ela pode se tornar durante um tempo, mas não. São causas que são crenças limitantes e limites que nós colocamos em nossa alma de não perdoar ou perdoar. As causas de doenças psicossomáticas que são agravadas com cânceres, tumores e de demais doenças, muitas fortes dores de cabeça, constantemente doenças que requer de algo que está guardado no coração, guardado na alma. São traumas da infância, traumas da adolescência, trauma do passado, traumas nas emoções por conta de relacionamentos, alianças desfeitas, palavras, e isso traz consigo feridas, traz consigo dores, amarguras, raivas, rancor, e tudo isso gera doenças chamadas psicossomáticas, por conta da alma. A alma enferma, a alma travada, a alma bloqueada, a alma presa em cativeiro também. E isso no início não tem nada a ver com Satanás, nem demônios, não.
Isso tem a ver com você que não se permitiu ser curado, ser tratado ou resolver uma situação pendente do passado. E fica guardando, fica com essa situação, essa dor, esse incômodo durante anos. Várias e várias pessoas já foram libertas, já foram curadas através do perdoar, do confessar, do chorar, do pedir perdão, e foram curadas. Por quê? Porque a sua alma recebeu cura, liberdade, se tornaram livres. Só uma pessoa que carrega isso há muito tempo pode se tornar uma enfermidade espiritual. Aí já é outro nível que você está passando no próximo vídeo. Mas como essa pessoa é curada de doenças psicossomáticas? Você pode dizer que são demônios? No início não, pode se tornar. Mas doenças psicossomáticas são pessoas que guardam muita mágoa, rancor e raiva de uma situação de alguém, e aí vai agravando e vai atraindo como um imã doenças que pode ser terminal, um estado terminal para a sua vida. Pode acabar, de fato, trazendo morte física na tua vida. E aí, queridos, não vale a pena guardar mágoa, não vale a pena guardar rancor, não vale a pena ser, uma pessoa cheia de raiva, de ódio, por fatos que ficaram pendentes do passado. Tem pessoas que o pai, a mãe, o irmão ou a pessoa que foi acarretada do mau estado, mal entendido, já se foram, já morreram. E elas não conseguem se perdoar por não ter resolvido. Tem pessoas que não conseguem perdoar também, mesmo que essa pessoa já se foi. E isso é muito difícil. É necessário você perdoar e se perdoar e pedir perdão. O mundo espiritual, ele é energético. Tudo que você faz vai ser liberado. Tudo que você faz, se pede, e intenciona, será ligado. Será movido no mundo espiritual. Você precisa ser curado. Mesmo que uma pessoa se foi, e você precisa pedir perdão para que haja cura, para que haja um milagre de Deus. Então, através de cura, o ministro, a instrução para o ministro é sempre perguntar se há alguma pendência, se você precisa perdoar ou se perdoar, se existe algo na sua vida que não foi perdoado, que você não perdoou, mágoa, rancor, ódio de alguém, e ali a pessoa pode falar: eu sinto raiva do meu pai, da minha mãe, de pessoas e tal. E você identifica a cura. Mais que você ore, mais que você diga em nome de Jesus, aquele momento pode ir, mas voltar novamente, por conta que é decisão da pessoa ser curada. Então, doenças psicossomáticas são assim. Muitas vezes não vai ser dando uma ordem, mas é você escutando a pessoa. Pessoas precisam abrir o coração para vocês. Aí, abrindo o coração, elas vão sendo curadas. Confessando, elas vão sendo curadas. Um abraço pode curar uma pessoa com doenças, que tem doenças psicossomáticas. Doença na alma, como depressão, ansiedade e as demais coisas, pode ser curada por um abraço, por você escutar uma pessoa falar por horas e horas, e chorar, talvez gritar. Você se torna praticamente um psicólogo daquela pessoa. E elas são curadas, restauradas. E a ação do poder de Deus, da unção, dos dons, a capacitação do Espírito Santo, você como ministro, vai fluindo naquele lugar. E assim vai adentrando o poder de Deus, juntamente com o confessar, a entrega, o choro, as lágrimas, o abrir o coração daquela pessoa. Então existem doenças
que só vão ser curadas dessa forma. A pessoa abrindo o coração, confessando, a pessoa chorando, a pessoa se perdoando. E aí sim, existe casos de pessoas que morreram com câncer por conta de mágoas, de rancor. Não vale a pena. Então, ministros de cura, você também talvez pode se questionar por que não foi curado. Orei e não curou. Orei e não aconteceu. Orei, saiu uma dor de cabeça, saiu uma dor, mas voltou novamente. Será que eu não estou sendo ungido? Será que eu não tenho o dom de curar? Buscai com zelo todos os dons. Se você deseja curar as pessoas, está disponível. Você aceitou Jesus, tudo está disponível. E o desejo de Deus é te capacitar em tudo. Mas a cura também não depende só de você. Depende da fé da pessoa, depende dela abrir o coração, se permitir ser curado, se permitir ser livre daquilo. É necessário. Existem curas instantâneas, existem curas de milagres extraordinários, sim. Mas por quê? Porque existe também a permissão de pessoas. Existe também o desejo de ser curado. Existe também o desejo de sair dessa prisão, desse cativeiro, dessa dor, desse grito na alma. E aí facilmente, rapidamente se unem com o poder que está sobre o ungido para curar. Como aquela mulher do fluxo de sangue, ela não queria saber, ela queria se arrastar, poderia até ser morta, apedrejada, e também as pessoas podiam pisar naquela mulher, mas ela foi lá porque ela desejou, ela acreditou, ela tocou na hora do manto de Jesus, ali das vestes de Jesus, do talite, e ali o poder de Deus, o poder que estava no ungido de Deus tocou aquela mulher. Então a cura também não só se remete ao ministro, a pessoa precisa desejar e ter fé. O ministro é só apenas um canal do poder de Deus para curar as pessoas. Por isso, muitas vezes não acontecer, não fica triste. Você está fazendo sua parte, prepara, busque o Senhor, esteja pronto, a tempo e fora de tempo. Isso são as causas, basicamente, eu poderia falar diversas coisas e raízes e como se manifesta a questão mais e mais das doenças psicossomáticas, como também as patológicas, mas, como eu disse a vocês, eu quero resumir aí, para que não fique muito cansativo, mas que você tenha uma base, para que você entenda, você possa ter um conhecimento também a respeito de cura divina e como ministrar a cura divina. Que o Senhor te abençoe, te unja, te capacite para abençoar e curar muitas e milhares e centenas de pessoas. Esse é o meu desejo. Compartilho com você um pouco desse conhecimento. Se você deseja, anseia por isso, pede ao Espírito Santo, busca ao Espírito Santo. E lembra, tudo que a gente busca, nós vamos encontrar um dia. Se permanecer, encontrará como um tesouro. Se você está buscando um tesouro, um dia você vai encontrar. A caça ao tesouro, caçamos a presença de Deus, como aquele livro de Tom Temple, Caçadores de Deus. Você vai encontrar. Como é que eu sei que eu encontro? Quando você vê uma pessoa enferma, quando você vê uma pessoa depressiva, quando você vê uma pessoa triste, amargurada, você vai se lembrar, não precisa estar no púlpito, não precisa estar numa grande hiper mega cruzada. Eu só preciso deixar fluir o poder de Deus que já está sobre mim, a sede e fome e o desejo de ajudar pessoas. Ora por ela. Impõe as mãos sobre elas, como está escrito, é uma ordenança e libera a cura do Senhor. Em nome de Jesus, seja curada. Se for uma doença,
psicossomática, abraça ela. Talvez ministra a paternidade do Senhor sobre ela. E assim ela será curada, em nome de Jesus. Amém? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, para que as pessoas possam alcançar, ser alcançadas por esse canal, por esses ensinamentos, e também deixa teu comentário. Vamos juntos crescer no conhecimento, na graça do Senhor, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Shalom.